Olá, estamos começando mais um episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Mas antes, não se esqueça de acessar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveite para assistir, deixar o seu like e compartilhar todos os nossos vídeos. Ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Acesse e se inscreva também no nosso perfil no Instagram para não perder nenhum Minutos Nova Lima, o nosso programa de vídeos animados que traz fatos interessantes e de forma rápida e descontraída. E por fim, fique com a gente até o final, pois o programa de hoje vem aí trazendo muita coisa bacana. Vamos lá? As igrejas de qualquer crença e em qualquer uma de suas formas são templos de refúgio da alma. São santuários para cuidar do espírito, encontrar serenidade e renovar as forças. Como verdadeiros pontos de encontro de homens e mulheres com Deus, é muitas vezes através delas e na tranquilidade e segurança de suas estruturas que entre cantos e preces milhões de pessoas ao redor do mundo manifestam e celebram a fé, cada um à sua maneira e de acordo com os costumes de suas religiões. Por essa razão, além de serem locais de adoração a Deus e de reflexão individual, são também locais que promovem o encontro e o convívio sadio das comunidades e das famílias. Símbolos da união e do fortalecimento dos laços que sustentam a sociedade equilibrada e próspera. Aqui em Nova Lima temos várias e importantes igrejas de diversas crenças, e todas elas exercem seus importantes papéis na nossa sociedade, além de guardarem consigo as suas próprias riquezas culturais, arquitetônicas e históricas. Hoje, em reverência à importância de todos esses locais, vamos falar um pouco de algumas das igrejas católicas mais icônicas do nosso município, que como representantes desse nosso vasto patrimônio cultural e arquitetônico, são, inegavelmente, alguns dos mais evidentes elos de ligação entre o ontem, o hoje e o amanhã de Nova Lima. Assim como outras igrejas daqui, elas também são mais que templos e retiros espirituais. São guardiãs de vozes e memórias que transcendem gerações e que contam a história de uma importante parcela dos habitantes de nossa abençoada terra. Cada um dos traços arquitetônicos e dos ornamentos dessas construções fala de uma época em que a arte e a fé se entrelaçavam de maneira sublime. Esses traços e adornos, tão característicos de diferentes períodos, revelam um legado insubstituível de mestres que, como Aleijadinho e outros da arte barroca, deixaram marcas da inconfundível herança cultural e artística de Minas Gerais. Como não podia deixar de ser, o tempo, inclemente em sua passagem, nos alerta constantemente, deixa suas lições e, quer aprendamos ou não com elas, cobra seu inevitável preço. Por isso, frente à importância dessas igrejas e frente à responsabilidade legada a nós por nossos antepassados, algumas reflexões se fazem necessárias. Será que conhecemos bem essas nossas heranças? Será que reconhecemos todo o seu valor em todas as suas esferas? Será que estamos tratando com zelo aquilo que nos foi legado? Hoje, aqui no Nova Lima, ontem, hoje e amanhã, recebemos com muito prazer o padre Fernando César do Nascimento, que além de ajudar a responder essas questões, vai nos contar um pouco mais esse importante patrimônio de Nova Lima. Nós estamos recebendo agora no nosso programa Nova Lima, ontem, hoje e amanhã, com muita honra, nosso padre Fernando. Conte para nós, quem é o padre Fernando? Gostaria de saudá-lo, doutor Juarez, agradecer por essa oportunidade de aqui estar juntamente com o senhor, de saudar aqueles que agora nos acompanham
e dizer da minha alegria de aqui poder estar. Eu sou o Padre Fernando César do Nascimento, sou filho da cidade de Raposos, de uma família de 10 irmãos. Meus pais estão hoje na vida eterna e tive a graça de ordenado, ser confiado dentre as tantas outras missões, de ser o pároco, o primeiro servidor da Igreja Mãe da cidade de Nova Lima, que é a paróquia de Nossa Senhora do Pilar. E agregado a esta responsabilidade primeira de pároco, foi-me confiada também a missão de ser o vigário forâneo. Qual é a responsabilidade do vigário forâneo? É de zelar, de animar, de incentivar as paróquias que temos ao entorno, também pegando Raposos e Rio Acima, para que possamos formar esse conjunto de 9 paróquias e dentre elas ser esse animador, esse incentivador, aquele que está ali com a responsabilidade primeira de acompanhar essas paróquias que compõem a forania Nossa Senhora do Pilar. Padre Fernando, há quanto tempo o senhor está aqui em Nova Lima conosco? Eu estou há 3 anos em Nova Lima, caminhando para 4 anos. Cheguei no momento exigente da Covid e estou tentando, com a graça de Deus, ser um tiquinho de Jesus, o bom pastor, junto a esse povo que me foi confiada a responsabilidade de pastorear, procurando verdadeiramente anunciar o Evangelho de Cristo Jesus e valorizar aquilo que a gente tem de belo, de precioso em Nova Lima, que são os nossos patrimônios históricos, e que a paróquia de Nossa Senhora do Pilar é profundamente agraciada por ter 3 templos tombados, 3 templos históricos que marcam a história de Nova Lima. Mas isso nós vamos deixar para um segundo momento? Vamos deixar. Que não será apenas um programa, nós teremos 2 programas. Não é isso, Padre? É isso aí, doutor Juarez, e acho importante aqui ressaltar que as pessoas não percam a oportunidade de poder assistir esse segundo programa, onde nós vamos adentrar nesse universo histórico. Porque sem essa história não existe continuidade de uma sociedade e não tem como a gente negar a presença da Igreja, vou dizer da Igreja Católica, porque é ela agraciada pelas belas obras de artes maravilhosas, seja da nossa Minas Gerais, que é profundamente agraciada, seja no nosso Brasil como um todo. Nos templos católicos nós encontramos as mais lindas obras de artes que a gente possa imaginar. E não é só nessa parte, né, Padre? Nós temos, por exemplo, a educação. Os nossos primeiros professores foram padres, foram católicos, né? As nossas primeiras casas de assistência à saúde foram as Santas Casas. Então a Igreja Católica ela está envolvida em todos os segmentos. E aqui em Nova Lima, como o senhor bem disse das Santas Casas, nós temos aqui o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, quem zelou, quem cuidou desse hospital até alguns anos atrás, foi a Igreja Católica, através das irmãzinhas, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que além de contemplar a cidade de Nova Lima, os novalimenses, ele é a nossa primeira âncora dos raposenses, do riacimenses. Se nós não tivéssemos o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, o que seria da nossa população hoje? Para corrermos até Belo Horizonte e sermos atendidos no momento da urgência, da emergência. Nem sempre dá tempo, né? E que nem sempre dá tempo. E recebe aqui um tratamento dos melhores. Dos melhores e que muito melhor ele ainda pode ficar. Com a união dos nossos gestores, dos 3 municípios, porque de fato tornou-se um hospital regional. Então, quanto mais nos unirmos e somarmos para cuidarmos deste hospital, é fundamental para salvaguardarmos a vida. Mas, Padre Fernando, vamos falar um pouquinho sobre as nossas igrejas? E eu digo um pouquinho, nós vamos falar de uma forma sucinta, porque no próximo programa nós entraremos em detalhes sobre as suas principais igrejas, obras, adornos e outras coisas mais. O que o senhor poderia nos falar sobre as igrejas de Nova Lima, de uma forma em geral? Nós temos 5 paróquias, agregando, obviamente, Honório Bicalho. Primeiro veio a paróquia Nossa Senhora do Pilar, obviamente, está na Praça Bernardino de Lima. Ela que tinha a responsabilidade primeira de cuidar de todo este universo
que nós vamos começar a abrir o leque agora dizendo das paróquias que foram criadas. Aí se criou a paróquia de Santo Antônio do Retiro, também conhecido como Santo Antônio de Morro Velho. Depois foi criada a paróquia de Santa Efigênia no bairro Cristais. Surgiu depois, foi criada a paróquia de São José Operário, em Honório Bicalho, onde o Santuário Bom Jesus de Matozinhos, a partir da criação da paróquia de São José Operário, ele passou a fazer parte da paróquia de São José Operário no ato da sua instalação. Foi criada recentemente a paróquia, recentemente eu digo há 6 anos atrás, a paróquia São José Esposo de Maria, que fica nas Cabeceiras, que foi um desmembramento da paróquia de Santo Antônio de Morro Velho, de Santo Antônio do Retiro. Surgiram também, mais distantes de nós, saindo da sede, a paróquia de São Judas Tadeu, no bairro Jardim Canadá, foi também instalada em agosto. A mais nova paróquia da nossa forania e também de Nova Lima, que é a paróquia Nossa Senhora Rainha dos Anjos, que está instalada dentro do complexo do Alphaville, mas que abarca as comunidades existentes ao redor, até mesmo na divisa com Itabirito, que já pertence à Arquidiocese de Mariana. Mas devido às questões geográficas, a localização, a acessibilidade das pessoas, essa paróquia de Nossa Senhora Rainha dos Anjos tem a responsabilidade primeira de atender essa comunidade que fica nessa divisa com Itabirito. No total, são quantas as igrejas em Nova Lima? O senhor tem essa informação? No total, doutor Juarez, se contarmos as comunidades que integram cada uma dessas paróquias, eu vou dizer para o senhor que a gente deve ter mais de 60 comunidades. Nossa Senhora. O padre, dessas igrejas, qual que é a mais antiga em Nova Lima? Eu não tenho dúvida em afirmar que a mais antiga é Nosso Senhor do Bonfim, que foi a primeira edificada. Vamos falar, se Deus quiser, no próximo programa, mas ela foi a primeira igreja edificada e que precisa desse olhar carinhoso, cuidadoso para valorizarmos este templo que também é tombado hoje pelo município de Nova Lima, assim como é tombada a igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída na sequência, e a Matriz do Pilar, que são esses 3 templos históricos católicos que a gente tem dentro de Nova Lima. Eu quero dizer, doutor Juarez, que eu fiquei encantado com a questão do nome, porque sem o ontem, nós não teríamos o hoje. E sem o hoje, nós não teremos o futuro, o amanhã. Isso aí. Percorrer esse itinerário, convidar essa nossa geração hoje a mergulhar nesse universo é muito precioso. E eu fico pedindo a Deus que a nossa juventude ela possa se voltar para essa realidade. Porque se ela não se voltar para esse universo, eu fico pensando qual será a sociedade que eles vão viver. Porque sem o passado, nós não temos essa base sólida para a gente caminhar. Sem o passado, esse nosso hoje, ele fica com uma lacuna. E uma lacuna enorme. E perigosa. Perigosa e que vai nos impedir de construir o amanhã, o futuro. Porque nada nasce do acaso. E aí revisitar essa história, ela é muito preciosa, é muito nobre. E eu diria, ela é vital para que a gente possa continuar escrevendo as páginas da história e que como peregrinos, como seres humanos que Deus permitiu existir nesse mundo, a gente também possa deixar o nosso legado, sendo responsáveis, zelosos, cuidadores, respeitadores da história, para que assim a vida possa continuar prosperando e a gente possa ir ajudando também nessa educação, partilhando, indo e vindo um com os outros, para que a nossa vida não seja uma passagem insignificante nesse mundo. Porque quando a gente olha para trás, não foi nada fácil. É uma história marcada por muitos sangues derramados para que nós pudéssemos estar como estamos aqui hoje, nesse diálogo fraterno, nessa diálogo saudável, contando, tentando reavivar essa história para iluminar o nosso hoje e com certeza o nosso amanhã.
E eu não posso aqui deixar de dizer, não podemos deixar de olhar para este homem chamado Jesus de Nazaré. Ele fez, faz e continuará fazendo toda a diferença para que a gente construa a sociedade como ela deve ser construída. Sem Jesus Cristo, a nossa compreensão do ser humano ela fica defasada. Padre Fernando, vamos falar um pouco sobre algumas das obras que nós temos nas nossas igrejas aqui em Nova Lima, chamando a atenção para o próximo programa, onde elas serão apresentadas de forma mais aprofundada? Vamos lá, doutor Então, vamos Juarez, lá. com muita alegria. O que o senhor pode nos informar aí? Quais as igrejas que têm mais obras que merecem ser visitadas, que merecem ser conhecidas e divulgadas? Eu diria que a paróquia Nossa Senhora do Pilar, a sua matriz, ela é profundamente agraciada por termos ali em torno de 7, 8 obras do Aleijadinho, do mestre Aleijadinho, que merecem serem admiradas, contempladas, conhecidas. E como a gente havia dito, voltando no tempo, imaginar como foi entalhado, como foi feito esse trabalho, que perfeição, que sutilidade na mão daquele artista, daquele artesão para esculpir aquela obra de arte. O que, diferentemente, saindo desse belo do Aleijadinho, a gente entra na Igreja Nosso Senhor do Bonfim. Nós vamos encontrar 3 retábulos, não atribuídos a Aleijadinho, mas que trazem características maravilhosas de homens que naquele tempo tinham uma sabedoria invejável. E eu fico até me perguntando, será que esses homens tiveram alguma formação profissional como a gente tem hoje para fazer trabalhos tão magníficos como fizeram? Acredito que é impossível a gente fazer essa afirmativa, mas tudo tão primitivo. Não tinha essa escola, né? Não tinha. E com tanta perfeição como eles fizeram, a gente sai da Igreja do Bonfim e entramos na Igreja Nossa Senhora do Rosário. É algo assim de nos arrepiar de pensar o trabalho que os escravos tão discriminados construíram aquela igreja na alta colina e que está lá hoje. Não tem como negar a obra de arte realizada por eles. Aquelas pedras sobre pedras, os entalhes de cada detalhe. É maravilhoso a gente olhar que cada artista, cada época e a graça que foi concedida a eles, da sensibilidade de construir essas obras de artes, de edificá-las, deixando o registro do tempo em que eles viveram. Tudo com muito sofrimento e ao mesmo tempo com tanta beleza, com tanta harmonia e com um toque que nos remete à transcendência, que nos remete ao sagrado, que nos remete a Deus. Nesses 3 templos que aqui mencionei, impossível é, através dessas obras de artes, nós não nos remetermos ao sagrado, a essa relação com o sagrado, com a transcendência que hoje faz tanta falta na nossa sociedade. Com certeza eles buscaram o apoio, a orientação e a ajuda desse Ser Supremo, não tenho dúvida nenhuma. Mas, padre, vamos então dar um pulinho aqui, mais um pouquinho, ainda nesse intuito de buscar despertar a atenção das pessoas que estão assistindo esse programa de hoje para continuarem, porque nós estamos no último programa do ano de 2024. O senhor está encerrando um ano e o senhor irá abrir o primeiro programa no ano de 2025, né? Então nós estaremos juntos. Me fale um pouco, padre, sobre a Igreja de Bom Jesus do Matozinho. É uma igreja de 1760. Né? Bom Jesus do Matozinhos, 1760. Nós vamos encontrar um cenário maravilhoso. É como se fosse uma ermida construída num local mais reservado, próximo a uma cachoeira, e que se preserva até hoje esse local, tentando realmente seguir os traços da história. Embora canonicamente ele não seja reconhecido como santuário, mas afetivamente ele é reconhecido como santuário Bom Jesus de Matozinhos, ele traz marcas encantadoras dessa arte que nós acabamos de falar
e que teremos a oportunidade de mostrar aos telespectadores e de convidá-los a ir até o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. A gente sai de Santuário de Bom Jesus de Matozinhos e a gente chega em Macacos, nós encontramos a igreja de São Sebastião de Águas Claras, que até então ela fazia parte como comunidade da paróquia de Santo Antônio de Morro Velho, da paróquia de Santo Antônio do Retiro. E no desmembramento, quando foi criado a paróquia de São Judas Tadeu no bairro Jardim Canadá, ela foi inserida no contexto das comunidades de São Judas Tadeu. Mas é outra igrejinha marcada pela sua arte, pela sua delicadeza, pela sua sensibilidade e simplicidade que não tem como encantar o ser humano na face da terra. Vamos parar por aqui, padre? Vamos deixar o pessoal todo aí admirado, né? Com a vontade muito grande de assistir o nosso programa seguinte, que acontecerá em fevereiro de 2025. Padre Fernando, muito obrigado. Obrigado pelo seu conhecimento, pela sua sensibilidade e aguardo o senhor em fevereiro de 2025. Com a graça de Deus. Que Deus esteja conosco sempre, amém, como Ele deve. Sempre. Nós estamos encerrando o último episódio inédito do Nova Lima, Ontem, Hoje e Amanhã, isso antes da retrospectiva que faremos no mês de dezembro. Estivemos aqui com o nosso Padre Fernando, que nos deu uma aula sobre os templos religiosos de Nova Lima ligados à Igreja Católica. Mas no ano que vem, no início de 2025, novamente teremos aqui no nosso estúdio o Padre Fernando para a segunda parte do programa que hoje nós encerramos. Contamos com a presença de todos. Venham conosco. Nós aqui do canal JMA TV e do Nova Lima, Ontem, Hoje e Amanhã, não poderíamos encerrar o programa de hoje sem deixarmos a nossa homenagem ao Sr. João Zanforlin Primo, que nos deixou recentemente. Além disso, gostaríamos de deixar registrado o nosso agradecimento ao Sr. João, não só por ter sido ele o nosso primeiro entrevistado no mês de junho de 2023, mas também pelos muitos anos de amizade, pelas histórias e causos e pelas inúmeras contribuições para a nossa querida Nova Lima ao longo dos anos. Portanto, fica aqui o nosso muito obrigado, Sr. João Zanforlin Primo.